Bom, olá a todos. Hoje estudaremos a doutrina da Trindade e o Espírito Santo em João capítulo 16, versos 12 ao 15, uma contradição bíblica. O que é a doutrina da Trindade? É a crença que se ensina hoje na atualidade, por alguns aí, e eles dizem que existem três seres que formam uma única divindade. E dizem aí que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles formam aí um único Deus, ou seja, uma única divindade, os três. E que os três são deuses. Complexo essa doutrina, né? Também não creio nela. Dizem que eles são oniscientes, ou seja, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm o pleno conhecimento do passado, do presente e do futuro. E isso é o que se ensina aí. Nós veremos se realmente procede de acordo com o relato bíblico. Falam que eles são onipresentes, que eles estão em todos os lugares ao mesmo tempo, e que eles são onipotentes, ou seja, têm o pleno poder. Então veremos hoje se realmente o Espírito Santo ele é onisciente. Vamos lá, observe o texto aqui abaixo. Observe a Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje. É a Bíblia chamada NTLH. É uma Bíblia que foi traduzida do grego para o português numa linguagem mais fácil de compreensão. Ela é fácil de ser compreendida aí e de se ler. Observe o que diz o texto aqui. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. Jesus está dizendo, olha, quando o Espírito Santo vier, como alguns creem aqui, ele vai ensinar toda a verdade a vocês, porque os discípulos ainda não estavam preparados. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês. Observe bem aqui a contradição bíblica aqui, no capítulo 16 do Evangelho de João. Por que o Espírito aqui ele não fala de si mesmo? Porque ele vai ouvir primeiro de Cristo, ou seja, de Jesus, para poder anunciar a vocês, discípulos. Ora, se o Espírito Santo é Deus, se ele é onisciente, como afirmam alguns aí, então por que ele precisa ouvir primeiro? Por que o Espírito Santo precisa ficar sabendo primeiro do que tem para falar para os discípulos de Jesus? Ué, ele não é onisciente? Ele não é um Deus, como alguns afirmam aí? Complexo e contraditório, não? Pois é, uma contradição. Um Deus que precisa saber para poder anunciar. Então isso indica que o Espírito Santo não é onisciente. Sinto muito. Por isso que ele não fala de si mesmo. Porque ele vai ouvir para poder anunciar a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo do que tenho para dizer. Observe aqui quão claramente Jesus fala que ele, o Espírito Santo, vai ficar sabendo o que ele tem para falar a vocês, discípulos. E assim ele trará glória para mim, ou seja, para Jesus. Então o texto aqui é simples de compreender. Ele vai ficar sabendo, o Espírito Santo vai ficar sabendo o que Jesus tem para dizer a vocês, discípulos. E assim ele trará glória para Jesus. Simples o texto. Então você observa aqui, novamente, a doutrina da Trindade aí, indo por água abaixo. Por quê? Porque ele precisa ficar sabendo, o Espírito Santo precisa ficar sabendo. E se o Espírito Santo precisa ficar sabendo, logo ele não é onisciente, logo ele não sabe de todas as coisas. E se ele não sabe de todas as coisas, ele não é um Deus. Entenderam aí? Observe mais adiante. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês, discípulos. É simples, observe que o texto diz que o Espírito vai. Se ele vai ficar sabendo, é porque ele não tem o conhecimento pleno. Ele não tem total conhecimento. O que Jesus disser ao Espírito, para que ele anuncie a vocês. É simples o texto. Então isso indica que o Espírito Santo não é Deus, ele não é onisciente. Entenderam aí? Simples de compreender o texto. Observe essa outra versão bíblica aqui, a NVI, a nova versão internacional. Essa é outra versão bíblica. E ela vai dizer o seguinte, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouviu e lhes anunciará o que está por vir, discípulos. É simples o texto. Observe que o Espírito, novamente aqui o texto diz, que ele não fala de si mesmo, porque falará apenas aquilo que ele ouviu de Jesus
e lhes anunciará, discípulos, o que está por vir. Ou seja, para ele poder anunciar a vocês o que está por vir, ele precisa ouvir de Cristo primeiro. Ele me glorificará, diz Jesus, porque há de receber do que é meu. Se ele há de receber do que é de Jesus, é porque ele não tem tudo, ele não é pleno. Se ele fosse pleno, ele seria um Deus. E já que ele não é um Deus, então a doutrina da Trindade vai por água abaixo. E vou luar de anunciar. Porque, observe o texto aqui como ele diz, porque há de receber do que é de Jesus para poder anunciar a vocês, discípulos. Isso mesmo. Observe aqui que diz, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês, discípulos. Observe quão claro e enfático é o texto ao afirmar que o Espírito Santo vai receber do que é de Cristo para poder tornar conhecido a vocês. Simples. Então, se o Espírito Santo não tem o pleno conhecimento, ele não é onisciente, ele não sabe o presente, o passado, nem o futuro. Entenderam aí? Então ele não pode ser um Deus, e se ele não era um Deus, não existe tal doutrina da Trindade. Então, quem é o herege agora? Agora eu pergunto, quem é o herege? Já que vocês falam que eu sou herege por não acreditar em Trindade, quem é o herege agora? João, que escreveu aqui que o Espírito Santo não é onisciente, que ele não sabe de todas as coisas, que precisa tomar o conhecimento de Jesus para poder anunciar aos discípulos de Jesus? Ou eu que não creio em doutrina, em mera doutrina humana? Vamos adiante. Observe o Novo Testamento da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu tenho essa obra aqui em casa. Eu indico você comprar essa obra. É uma excelente obra. Aqui vai vir o texto em grego e o texto em português. É uma obra interlinear, grego e português. Aqui nós estamos no capítulo 16 de João. Essa obra, no lado esquerdo, ela vai vir o texto da NTLH, ou seja, aquela linguagem mais fácil de compreender. A Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje. Então, observe aqui o que diz o texto aqui. Observe bem, aqui no grego. Diz, quando mais vier aquele Espírito da verdade, ele guiará a vós em toda a verdade. Pois não falará de si mesmo, mas as coisas que está por vir, falará as coisas vindouras, anunciará a vós. Aquele ou ele me glorificará, porque do meu receberá. Observe que o texto fala. Ele vai receber de Cristo e anunciará a vós. Todas as coisas que tem o Pai são minhas, diz Jesus. Por isso eu disse que de o meu recebe e anunciará a vós ou a vocês. Então observe que o texto em grego é que ele diz que de o meu recebe. Jesus diz, o Espírito vai receber do que é meu para poder anunciar a vocês, discípulos. Várias vezes aí é dito isso. Ou seja, ele não tem o pleno conhecimento e nem tem a plena ciência das coisas. E aqui você pode constatar aqui na obra da NTLH aqui, na nova tradução da linguagem de hoje, uma linguagem mais fácil, você vai ver também. Você pode pegar qualquer Bíblia NTLH e você vai compreender da maneira mais fácil, e qualquer Bíblia em que venha grego e português, você vai conseguir ver a mesma coisa que eu estou anunciando aqui a você. Então, observe essas outras versões bíblicas aqui. Não vamos utilizar só uma, não. Vamos utilizar várias versões bíblicas. Observe aqui essa Bíblia da SBB, Sociedade Bíblica Britânica, ou também Sociedade Bíblica do Brasil. Essa daqui é uma das maiores instituições em termos de Bíblias do mundo. Observe o que diz o texto que elas mesmo publicam. Diz, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que estão por vir. Observe o texto. Porque o Espírito não fala de si mesmo, mas dirá o que ouviu, o Espírito Santo vai dizer o que ouviu, para poder anunciar a vocês, discípulos, as coisas que estão por vir. Ou seja, um Deus que não tem o pleno conhecimento, que precisa saber. Há de receber do que é meu. Olha Jesus dizendo novamente, o Espírito tem que receber. Se ele tem que receber, é porque o Espírito Santo não tem tudo. Então ele não é um Deus. E vou-lo-á de anunciar. Ou seja, ele vai anunciar do que é recebido por Cristo. Ele receberá do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Observe que o texto novamente diz, o Espírito Santo vai receber do que é meu e vai anunciar a vocês, discípulos. Simples,
fácil de compreender. Observe a versão católica, e lembrando que a Igreja Católica é uma igreja trinitariana, crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo como sendo um único Deus. E o Papa, atualmente, aí tempos atrás, afirmou que essa doutrina nasceu dentro da Igreja Católica, ou seja, mera ficção científica aí da mente humana. Exatamente, uma invenção pela Igreja Católica, como o Papa afirma. E se for levar como uma verdade isso, realmente, se for levar como uma verdade, vocês aí, evangélicos, simplesmente estão crendo numa doutrina católica. Simples. Então, observe que o texto diz a mesma coisa, porque não falará por si mesmo, o Espírito Santo não fala de si mesmo, por quê? Ele precisa ouvir do que é de Jesus para poder anunciar a vocês, discípulos, as coisas que virão. Receberá do que é de Jesus e anunciará a vocês, discípulos. Há de receber do que é de Jesus e anunciará a vocês, discípulos. Observe novamente aqui a Almeida Revista Imprensa Bíblica, agora uma Bíblia Almeida, que é utilizada por grande parte dos pentecostais. E os pentecostais são trinitarianos e julgam pessoas como eu como hereges por não crer na doutrina da Trindade. Então, descasca aí esse abacaxi agora, filho. Vai, chupa esse abacaxi agora. Descasca. Descasca esse abacaxi aí que eu quero ver você me dizer agora. Me responda com fundamentos por que o Espírito Santo precisa tomar o conhecimento de Jesus para poder anunciar aos discípulos. Por quê? Ora, ele não é onisciente, então por que ele precisa, então, tomar o conhecimento? Uma pessoa que é onisciente não precisa tomar conhecimento de nada. Ele simplesmente fala e anuncia. Então, observe tamanha contradição aí no texto bíblico. Então o texto diz, porque não falará de si mesmo, mesma coisa, mas irá o que tiver ouvido, receberá do que é de Jesus. Ele, recebendo do que é de Jesus, anunciará a vocês. A Almeida corrigida, revisada e fiel, vai dizer a mesma coisa, porque o Espírito não fala de si mesmo, mas irá tudo o que ouviu de Jesus, ou seja, já não tem o pleno conhecimento de tudo. Há de receber do que é de Jesus, ou seja, não tem tudo, não tem todo o conhecimento mesmo. Há de receber do que é meu e anunciará a vocês, discípulos. E agora, quem que é o herege então? É eu ou vocês que creem numa doutrina contraditória nos textos bíblicos aí? Então, se você quiser também, eu indico você comprar essa outra obra aqui, o Novo Testamento Interlinear Analítico. Por que essa obra? Ela vai vir um texto em grego e em português, e do lado esquerdo aqui uma análise morfológica. O que é essa análise morfológica? Através dessa tabelinha aqui que vai vir, essa tabelinha, ela vai dizer o seguinte, quando a palavra aqui em grego é um adjetivo, um verbo, um pronome, um substantivo, se está no presente, no passado, no futuro, em que forma do futuro, em que forma do passado, pretérito perfeito, imperfeito, entre outras coisas assim que se julga. Então, através disso aqui, você consegue reconstruir o texto, certo? De maneira mais clara e objetiva e compreender melhor o texto em grego. Simples assim. Então, eu indico você comprar tais obras. E aí eu pergunto novamente, segundo tais texto aqui. Por que o Espírito Santo precisa saber algo que ele já conhece? Ora, Cristo aí é claro ao dizer que o Espírito Santo precisa tomar conhecimento através de Cristo primeiro para poder anunciar a seus discípulos. Simples. Então, fica aí a pergunta novamente para você, descascar esse abacaxi aí, certo? Por que o Espírito Santo precisa tomar o conhecimento se ele é onisciente? Se ele fosse onisciente, como alguns afirmam aí, ele não precisaria de Jesus para poder anunciar as coisas que estão por vir. Simples assim, certo? Espero que você tenha gostado, compartilhe, e se você não gostou, me deleta, meu querido. Obrigado.